Estamos hoje, né, com mais um bate-papo do trabalho da oração das mães da Igreja Mais Criança Dorém Miguel Pereira. E meu nome é Lucinha. Se você não assistiu o do mês passado, vocês procurem lá no YouTube da MQV, que vocês vão ver um bate-papo que a gente teve com o pastor Pedro e a pastora Tereza, falando do emocional da família. E hoje nós estamos em Avelar, com esse casal simpático aqui, Altininho e Lucilene. Nada mais e nada menos que minha irmã e meu cunhado. Eles pertencem à Igreja Congregacional de Avelar e vai estar hoje, assim, nos abençoando com esse bate-papo em família. Amém. E de fato em família. De fato em família mesmo. Literalmente família. Porque família é duas vezes. Família de sangue e família de Cristo. Amém? E hoje nós vamos falar, assim, dentro do assunto família, um assunto, assim, muito legal. Que quando caiu, assim, para ser ele nesse, eu falei, uau, que legal, Rose, porque falando um pouquinho do costume, das tradições que a gente trouxe, né, como bagagem para a gente criar as nossas, né, formar a nossa família. Claro, os nossos pais, eles tiveram, né, uma cultura, né, eles tiveram, porque cada família tem seu jeitinho, né, de criar, de educar, de tratar. E assim, a gente veio com isso. E aí, imagina, a Helene veio com uma e a Altininho veio com outra. E eu, né, já sei um pouquinho da história deles, né, porque eu faço parte dessa família. Mas eu vou deixar assim para eles falarem sobre isso, tá bem? E eu vou fazer uma pergunta, primeiramente, para a Lene, minha irmã. Nós sabemos, Lene, que a gente carrega muito da vida dos nossos pais. É quando a gente vai formar a nossa própria família. Gente, e ela formou a família dela, ela era quase uma criança. Ela vai contar isso. Pois é, o nosso primeiro referencial é a nossa família. Nesses anos todos que vocês dois, né, têm dedicado o tempo de você para cuidar de famílias, eu te pergunto, qual tem sido o maior desafio que essa nova família que vai ser formada, ela vai enfrentar? Boa tarde, né? Boa tarde. Irmã amada. Boa tarde a todos. Assim, para a gente é muito especial poder falar sobre família, porque além do que a gente tem de experiência, né, ao longo desses 36 anos que estamos juntos, casados, né, vamos fazer esse ano, e com o trabalho que Deus nos tem dado, né, com famílias, esse ministério, eu não vou dizer para você que é assim o maior desafio, mas é um dos grandes desafios que nós temos percebido e que tem trago muitos problemas no relacionamento familiar com relação a isso, cortar o cordão umbilical. Nós ministramos um curso, Casados para Sempre, né? E assim, quando a gente começa a entrar na história de cada casal, de cada família, a gente tem percebido que esse tem sido um grande desafio, tanto para os filhos como para os pais. Porque hoje nós estamos com um filho casado. Então a gente sabe o quanto isso também é doloroso para nós pais. Porque às vezes a gente só viu o lado dos filhos. E agora a gente também está vendo o lado dos pais. E cortar esse cordão umbilical é muito importante. E é interessante que eu não sei se você sabe, porque eu pensava que a primeira coisa que um médico fazia com um bebê recém-nascido era cortar. E não é. Não pode ser cortado imediatamente após o nascimento da criança. Mas também não pode demorar a passar muito tempo. Por quê? Se cortar de forma precipitada, né, traz problema para a criança. E se demorar a cortar também, vai trazer problemas para a criança. Mas o fato é que o cordão precisa ser cortado. E o que acontece que nós temos percebido é que muitas vezes os pais, né, eles querem proteger, não sei se é essa palavra bem, os filhos, ou querem
se intrometer demais na vida dos filhos depois que eles se casam e formam família e traz problemas. E os filhos também, por sua vez, são muito dependentes dos pais. Então, quando nós identificamos esse problema de cortar esse cordão umbilical, não é cortar relacionamentos, você está me entendendo? Sim, com certeza. Mas é estabelecer um relacionamento Sim. principal agora com quem? Com o meu cônjuge, com a minha nova família. Entendeu? Entendi. Meu cônjuge, minha nova Eita. família. Ah. É. Porque o que acontece? Os nossos filhos, eles vão crescer, vão se casar. Não, falar dele, né? Você já teve essa experiência porque suas duas filhas já se casaram, formaram suas próprias famílias. Nós já temos um filho que já se casou, né, já formou a sua família. Então nós, como filhos, tivemos que aprender a não sermos totalmente dependentes de nossos pais. E como pais, nós temos que saber liberar os nossos filhos. E isso, se não for bem trabalhado, traz muito problema. Muito problema. Aí lembra o que diz Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, né, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É uma nova família. É uma nova história. Altino, você fica bem livre quando ela estiver falando. Se vir alguma coisa que você quer falar, você pode. Ah, posso dar uma palhinha aqui? Aí você pode, e você também na dele. Pode ficar bem à vontade. Você acha que quando a gente, né, se coloca no lugar dos nossos pais, a gente começa a compreender com mais clareza muitas atitudes e comportamentos que nós não entendíamos antes? Mas agora nós estamos do outro lado e compreendemos e passamos a ter um olhar das vivências das nossas casas. Como é que você acha isso? Porque antes a gente só olhava porque a gente era filho. Você falou agora do caso de Mateus. Daqui a pouco o Mateus também vai ser pai. E já está formando a dele. Aí ele está se colocando na posição. Mas de vocês, né? Você em especial, quando se colocou, como é que você... Primeiramente, a responsabilidade, né? Você sai de uma condição de filho e passa a condições de pais. E a responsabilidade ela é muito grande. E aí nós nos deparamos com aquilo que nós não aceitávamos, né, de conselho dos nossos pais, de direção, né? Nossos pais chegavam, davam uma direção. Ah, quero falar com você. A gente já procurava nunca querer ouvir, porque sabia que era um puxãozinho de orelha, mas na verdade era um conselho. E hoje nós nos deparamos nessa situação. Nós louvamos ao Senhor pelos filhos que nós temos, né? Que nós temos sempre nosso dia de família, sentamos, conversamos abertamente muito com eles, colocamos as nossas posições para eles, né? Eles nos ouvem, mas é uma responsabilidade muito grande. E quando nós nos deparamos com essa responsabilidade, tudo muda, né? Porque nós estávamos do lado de lá e passamos para o lado de cá. Hoje, como pais, né? Como avós, né? Que somos hoje da Ana Júlia, nós vemos hoje que a nossa responsabilidade, além de ser muito grande, além do que nós ensinamos e damos a direção, nós precisamos viver o nosso dia a dia naquilo que nós queremos passar para os nossos filhos. E aí nós começamos a ver e perceber que os nossos filhos, diante dessa situação também agora, eles também, assim como nós saltamos um degrau, passamos de filhos para pais, eles também hoje, que eram solteiros, eram, né, antes adolescentes, jovens, hoje são casados e se deparam também com a situação de casados e de uma responsabilidade deles. Mas a responsabilidade deles, por maior que seja, de viver, né, casados e felizes para sempre, né, cabe, eu acho que eles vão vivenciar muito aquilo que eles tiverem de exemplo nosso, de direção nosso. Nós temos que continuar dando a direção, mas foi como Lene falou, esse umbigo ele precisa ser cortado. E eu vejo que uma das grandes dificuldades das famílias hoje é exatamente essa posição. Os filhos se casam, mas querem morar ou ficar junto no mesmo ninho. O que acontece? O fato de estar no mesmo ninho, né? Desculpe aqueles que estão no mesmo ninho, mas a verdade é essa. Os costumes, em vez deles criarem a vida deles, o dia a dia deles, começam a querer viver o dia a dia dos pais. E na verdade não é. É uma nova vida, é uma nova etapa que eles estão vivendo, assim como é uma nova etapa para nós, sabermos nos colocar na nossa posição de dar direção, de dar orientação. Sim. Agora a vida é deles e nós temos que respeitar isso.
E isso é muito difícil. Eu me deparo demais assim, naquilo que o meu pai, que a minha mãe fazia. Gente, eu vejo hoje eu tomando as mesmas atitudes, opa! Mas eu falo assim, eles estavam certos, eu que estava errado. Então eu quero tomar as atitudes, assim como eles tomaram as decisões com nós. Meu pai e minha mãe soube muito bem lidar conosco nessa situação. E hoje o que eu peço a Deus, e Deus tem nos ensinado e mostrado, é que nós também devemos orientar, dar a direção, agora é com eles, sem um controle total, entendeu? É isso que eu entendo e que eu acho importante para o casal, filhos que estão saindo e nós agora na responsabilidade de pais. E eu posso fazer uma colocação em relação a isso? Porque tem umas 2 semanas mais ou menos que nosso filho sentou na mesa e falou assim, pai, essa semana eu tive uma atitude, eu falei, meu Deus, mas igualzinho meu pai, eu tanto que critiquei isso. E sem contar a filha, porque ela sempre, né, eu fui taxada a mãe chata, né? Meu nome era esse, a mãe chata, porque eu pegava no pé. Eu era chata mesmo, né? Eu era muito chata. Mas sabe o que minha filha disse pra mim? Ela me disse, não foi eu que... Ela me disse, mãe, quando eu for mãe, eu vou ser chata igual a senhora. Exatamente, porque já está se vendo em todo lugar. Exatamente. Já está se vendo em outro lugar. É assim, cortando assim, do que tá aqui no croquinho. Quando o Altino tava falando, veio uma coisa. Porque eu sabia que com vocês ia vir umas coisas assim, aí vai vir uma pergunta que não tá no esquema. Eu tenho, assim, plena certeza, por conhecer vocês, que vocês já estão preparados para ter, assim, tal, né, síndrome do ninho vazio. Porque daqui a pouco Luciana e Monique vão também. E vocês vão estar sozinhos. Eu tenho perfeita, assim, certeza que vocês vão viver bem. Que conselho vocês dariam para uma família que, assim, meu Deus, eu vou viver sozinha com meu marido agora. E vou largar, deixar meus filhos. Que segredo tem aí para poder... A primeira coisa é você entender um princípio que é de Deus. Por quê? Porque primeiro veio o marido e a esposa, depois que vieram os filhos. E é nessa ordem. Então, é você entender que os filhos vão vir, vão ter um tempo com a gente, mas vão se casar, vão sair do ninho. É doloroso, tá? É doloroso. Quem não teve, quem não passou ainda, ou quem passou e não sentiu, não sei. Eu senti. Senti muito, chorei muito quando eu pensava que meu filho ia sair de casa. Mas quero caçulinha. Né, exatamente. É doloroso, mas assim, estamos preparados para passar a nossa velhice juntos, nós dois. Porque esse é um princípio de Deus, entendeu? Eles precisam, nós precisamos, sabe? Nós precisamos conduzir nossos filhos e levá-los, sabe? Mas sem controlá-los, é o que eu falei. E vivemos isso porque é um princípio de Deus. Né? É saber que começou ele e eu e vvamos terminar ele e eu. Aí. Ótimo. Quer falar alguma Ótimo, coisa? Eu vejo em tudo isso, né, a palavra de Deus, ela nos orienta muito sobre essa situação que nós estamos falando especificamente, mas em todas as situações. E eu vejo que todos nós cristãos, servos do Senhor, nós temos que saber que existe o tempo para tudo. A palavra de Deus não fala isso, né? Para tudo tem o seu tempo, né? E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando os nossos filhos vão sair ou não para termos o ninho vazio, nós não sabemos. Nós vemos a Monique, na verdade, mais velha ainda não foi. O Mateus já casou e já foi. E assim a Monique vai ser com a Monique e vai chegar o nosso tempo. E nós temos que estar preparados para essa situação. E nós conversamos sobre isso. A gente fala muito sobre isso. Nós queremos respeitar o momento deles, né? Que você tem o momento de adolescência, de jovem, né? Adulto e a velhice. Então nós precisamos investir na velhice. É uma coisa que muitas pessoas... mas gente, ser velho ou a velhice é uma dádiva de Deus. Nós temos que louvar e glorificar o nome do Senhor todos os dias. Mas precisamos estarmos preparados para essa situação. Eu conversando com uma pessoa, né, um homem de Deus também, assim, de 85 anos, eu vi ele uma pessoa, né, tranquila, vivendo a vida como se fosse jovem. E ele falou assim para mim, Altino, uma coisa que nós temos que estar preparados na vida é para vivermos os momentos, né? Nós não podemos querer viver um momento da nossa velhice, né, já do ninho vazio,
quando nós ainda tínhamos nossos filhos adolescentes ou jovens. Hoje nós temos que estar preparados para vivermos a época do ninho vazio, mas viver esse momento. E esse momento ele é tão prazeroso, eu tenho certeza, como aquele quando nasceu a Monique, quando nasceu o Mateus. Nós vivemos aquele momento lindo, maravilhoso dos filhos que estão chegando. E esse prazer, né? Nós que temos a presença de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então ela não tem que ser só quando os filhos nasceram, mas também na velhice, quando tivermos só nós, aqui nesse quintal grande, a Lene lá dentro, eu aqui, ou nós dois sentados batendo papo. Mas a alegria tem que ser a mesma, o prazer de viver tem que ser o mesmo. Né? É isso que eu penso. Lene, agora falando um pouquinho do início. Lá, meu Deus, casou com 16 anos. Uma adolescente casou. Aí conta pra gente um pouquinho. Assim, até porque eu acho que ela vai falar. Um veio de berço evangélico. Outro de berço católico. E aí, apostólico mesmo, praticante. Apostólico romano. Ela com 16 anos. E Altino, meu cunhado, um rapaz experiente, bem. Aí. 22 aninhos também. Né? E já veio com, assim, trouxe uns costumes, né? E assim, depois você vai ter a tua vez de falar do teu. Mas, assim, pra você, né? Conta aí, como é que foi a linkada disso aí? Como é que foi? Porque aí vocês começaram a formar a família. Né? 16 anos, meu Deus, com tudo aquilo, como é que foi o início? E o que você pode... O nosso início foi muito difícil. Foi muito difícil, primeiro por conta da nossa idade, muito imaturos. Né? 16 anos é uma criança. É verdade. Né? Mas eu estava apaixonada, né? Amava, meu marido, amo ainda, tá? Olha amo ainda, 36 anos de casado, ainda amo meu marido. E casaria com ele de novo, tá? Casaria com ele de novo. Mas foi difícil pela idade. Nós morávamos, né, na área rural, mas eu fui morar num lugar mais rural ainda, né, bem no interior, no Meidin, né, que a gente costuma dizer, no Meidin, né, é o Meidin, mato. E muito nova, sem experiência alguma de vida, e ali longe da casa de pai e mãe, né? Eu já não tinha mais, nós não tínhamos mais o nosso pai, né? Só tínhamos a nossa mãe, mas e ali eu tive que aprender tudo praticamente sozinha, né? Sem contar, como você disse, a questão dos costumes. Por quê? Eu fui criada no meio, a nossa família, ela era muito calorosa, de muito toque, de muito abraço, de muito beijo, de muito carinho, né? Assim, por exemplo, assim, as lembranças que eu tenho hoje de referência de família, eu sei que isso, assim, para nós é um privilégio, uma dádiva realmente de Deus, porque quando eu me lembro dos meus pais, eu não lembro de uma discussão, eu não me lembro de um alterar de voz, eu não lembro de um problema que eles tivessem e a gente tivesse presente e vivesse aquele momento com eles. Né? Até depois de crescidos, nós ficamos pensando assim, será que meu pai e minha mãe nunca brigaram? Porque a gente nunca assistiu uma cena dessa entre eles, o que é algo raro. Né? Só via carinho, só via beijo. Né? E a família do Altino já é uma tradição assim mais... Eles são calorosos, sim, mas são mais, né, tradicionais com relação a isso. Não tem aquela coisa tão, né, que a gente tem de gostar de abraçar, de beijar, aquela coisa toda. E a segunda questão que você falou, com relação à crença. Ele foi nascido e criado em berço, né, evangélico, eu nascida e criada em berço católico, na tradição mesmo, né, com princípios, com ensinamentos, né, assim, desde muito cedo, muito encucado. Então, assim, no início foi bem conflitante, mas, assim, graças a Deus, né, assim, Deus nos deu a graça de sabermos lidar com todas essas diferenças, e aí tá um grande princípio para se viver bem em família, é aprender a lidar com as diferenças, porque nós somos muito diferentes uns dos outros, e nós dois, então, somos muito diferentes mesmo. Sim. Posso te contar uma coisa? Pode.
Quando nós uma vez fomos fazer um encontro de casais, um reencontro com casais que a gente já tinha ministrado o curso, nós aplicamos para ele uma brincadeira, uma dinâmica com relação às diferenças. E como eles estavam demorando muito a fazer, eu falei, Altino, vamos aproveitar e vamos fazer enquanto isso, pelo menos vai passando nosso tempo, Claro. né? Porque... Meu Deus. E qual foi a nossa surpresa? De todos os casais presentes, o casal que mais tinha diferença Era vocês. éramos nós. E a gente vê que assim, Deus nos deu a graça de lidarmos com todas essas diferenças, né, e poder não abrir mão do nosso casamento, não desistir como muitas pessoas fazem. É verdade. Amém. Altino, teve alguma situação que você se lembre que você, como chefe da casa, né, fez valer a sua vontade? Ou Lene conseguiu te convencer e você acabou cedendo, tudo em prol do bem da família? Isso não é agora, né? Porque agora... Não. Mas lá atrás! Lá atrás! Depois de casado, você pode. Agora não, lá atrás. Fala aí. Eu acho isso importante, assim como a Lene falou, né? Quando nós nos casamos, a nossa diferença, né? Ela veio de uma família católica, eu criado no Evangelho. E teve várias situações, né? Tem muitos casos, né? Mas vou falar duas delas rapidinho. Uma era tipo o seguinte: eu chegava em casa com 5, 6 colegas, amigos, que faz isso. Aí ela olha pra mim e diz assim: tá maluco? Não, faz aí, ó. Faz aí, tô indo e sair. Ai dela, se quando eu chegasse não tivesse pronta. Era uma das coisas assim que eu lembro que a gente eu tinha ali a mão forte. Como ela falou, a minha família, a nossa família, ela sabe disso, é muito carinhosa. Mas é muito carinhosa o seguinte, assim, nós achamos, né, que é um respeito, um respeito diferente. Mas quer estar junto, quer falar, quer brincar, mas é você aí e eu aqui. Diferente da dela. Então, essa era uma das diferenças, né? Então, a nossa família não tem muito esse negócio de me toque, mas quer estar junto, quer brincar, quer falar. Então, essa diferença teve. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nisso tudo era eu não tinha aceitado Jesus ainda, sabia do caminho, né? Como teve um amigo meu, né? Eu cheguei com um amigo meu e disse assim, meu amigo, eu era um homem temente a Deus. Eu não tinha aceitado Jesus, mas eu era temente a Deus, porque Deus, se alguém dissesse que eu não era evangélico. Eu sabia o caminho, eu conhecia a verdade, porque eu fui ensinado, mas eu era temente a Deus. Esse amigo, um homem de Deus, um homem conhecedor da palavra, falou, você é meu amigo, já que você está falando que é meu amigo, então você é teu amigo também. Você não era temente a Deus. Que isso? Ele, não, você tinha medo de ir para o inferno, você sabia que era tudo errado. E é verdade, era isso mesmo. E uma das coisas que me chamou muita atenção foram nossos filhos, quando a Monique começou a ficar grandinha e eu preocupado. Como é que a Monique não vai para a igreja? Como é que a Monique não vai? E antes disso, ainda tinha que batizar na igreja católica, e aí? Verdade. Ela totalmente tradicional, família, e aí tem que batizar, né? Já tinha até a madrinha, né? Que provavelmente já tinha se colocado, não, tem que ser, porque não sei o quê. E eu ali fui muito firme ali, né? Mesmo ainda não tinha aceitado Jesus na época, mas eu tinha convicção, eu tinha certeza do que era certo e eu não aceitei que os meus filhos fossem batizados na igreja católica, né? Pelo entendimento de cristão, né? Que nós temos. Essas foram algumas coisas assim que era muito diferente e que eu precisava tomar decisão ali como homem, como chefe da casa, mas esposa também como especial sempre foi, abriu mão, foi o que ela falou, uma das coisas, das regras, família, é saber lidar com as diferenças. Se você não saber, não aprender isso, você vai ter dificuldade enquanto viver em casal. Uma das coisas tendo essa diferença, uma hora é você que cede, uma hora é ela que cede. Porque lá atrás só um CD. Lá atrás era. Lá atrás era só eu. Só eu que cedia. Só ela que cedia. E eu que era firme. Mas gente, assim, por isso Jesus entrou na minha vida. Presta atenção, eu vou ter que falar. Ele falou ali que chegava com o negócio ali, jogava ali. E faz aí pros meus amigos. Era assim, a minha irmã não sabia cozinhar, gente, quando ela casou. Não sabia. 16 anos. Ela tinha 16 anos, ele casou assim. Mas eu aprendi. A minha mãe falou. Ela aprendeu hoje. Mas aqui, ele chegava lá assim, com tipo 5 galinhas vivas e jogava lá e falava, prepara. Gente, ela tinha que matar a galinha, depenar a galinha, preparar a galinha pros amigos que vinha. E ela...
Aprendi. E pior é o seguinte, que geralmente esses amigos a gente ia jogar tranca. Então eu chegava com esses amigos, com as galinhas, e o fogão tá ali, onde está aquela mesa, e nós aqui, ela ali preparando tudo sem saber o que fazer, desesperado, mas Jesus é bom, né? Mas eu posso dizer uma coisa até com pode. relação a isso? É porque no início do nosso casamento foi muito difícil até por conta disso, né? Só eu que cedia. Mas também se eu não cedesse, a gente não viveria. Lógico. E tanto quando nós fizemos o curso Casados para Sempre, a área que nós mais fomos tratados foi a área do acordo. Porque lá em casa não havia acordo. Né? Era do jeito dele. Né? Do jeito dele, e era só do jeito dele. E aí nós aprendemos que não tem que ser do jeito dele, nem do meu jeito. Mas nós temos que conversar a respeito do assunto e entrar num acordo a respeito daquilo. É o que você falou. Tem vezes que ele vai predominar o que ele falou, tem vezes também que vai se predominar. Sim. Mas nós temos que sentar, conversar, resolver juntos. Entrar em acordo. Acordo. Amós 3:3 fala sobre isso. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Verdade. Gente, estamos terminando, tá? Agora a gente só vai perguntar, assim, um conselho. Que a gente gosta de terminar, assim, com um conselho desses homens, né, de Deus. E assim, a gente sabe que toda família que é formada, ela quer acertar. Ela quer acertar. Ela não está unindo para errar. Quer acertar. Mas vem os costumes, vem tudo isso aí, é acordo, é abrir mão, é diferença, tudo isso que vocês falaram aí. Aí eu quero que vocês deem um conselho para os nossos casais, principalmente aqueles casais que estão iniciando agora. Assim, como lidar com essa situação? Como eles vão lidar? Dá esse conselho aí pra gente. A primeira coisa que nós entendemos hoje é, primeiro, creia. Creia que tudo pode ser mudado. Não há nenhuma situação que Deus não possa transformar. Amém. Tá? Não há algo, por mais difícil que seja, que você olhe para o seu casamento, ou para a sua família, ou para os seus antepassados, para aquilo que você vivenciou na casa dos seus pais, que foi traumático, que foi doloroso, não há nada que o Senhor não possa mudar. Então você precisa, primeiro, crer. Tá? Segundo, seja grato. Por quê? Nossos pais erraram, podem ter errado em muitas coisas. Hoje, eu acho que nós não temos dificuldade com relação a isso, porque nossos pais foram maravilhosos, né? Mas seja grato aos seus pais, mesmo que você considere que eles tenham errado com você. Porque se nós estamos aqui hoje, é por conta dos nossos pais. E é o que você disse. Um pai, ele não erra de forma proposital, né? Ele erra achando que está fazendo certo. Sim. Então, nós devemos ser gratos aos nossos pais. E segundo, perdoe. Aí você vai falar, por quê? Porque os nossos pais erram, assim como nós, como pais, com certeza também um dia podemos errar. Então, perdoe. Sabe? Se você olha lá para trás, para a história, né, para a sua história, para os seus pais, para aquilo que você viveu na sua casa, na sua família, e entende que há algo ali que ainda é traumático, é doloroso, que há ressentimento, que há, perdoe. Sabe, eu vou contar aqui uma experiência muito particular minha, porque nos primeiros anos de casado, agora não vai ser mais particular, né? Muitas pessoas vão saber. Mas no nosso início de casamento, que nós já falamos aqui, que foi muito difícil por conta de várias situações, um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, não tenho mais condições de ficar casada. E eu tomei uma decisão. E para essa decisão, né, eu tomar essa decisão completamente, eu preciso do apoio da senhora. E eu decidi que eu vou me separar. Eu já tinha, né, a Monique e o Matheus, nós já tínhamos, né, os 2 filhos. E eu falei assim, eu vou me separar. E a resposta dela disse assim, não, você não vai se separar. Você vai voltar para sua casa, porque casamento é para a vida toda. E na hora, eu fiquei magoada com a minha mãe. Eu fiquei chateada com a minha mãe, sabe por quê? Porque eu esperava que ela me apoiasse. Sim. Porque eu estava vivendo um momento difícil no meu casamento. De traição, sabe? De adultério. E eu achei que ela ia me apoiar, me acolhendo. E ela não fez isso. E eu fiquei bastante chateada. Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Passaram-se os anos, né? Jesus entrou na nossa vida,
né? Mudou a nossa história, como diz lá no Salmo 30, né? Mudou o nosso lamento em dança e nos cingiu todos de alegria, ou seja, nos deu uma nova vida, um novo casamento, uma nova estrutura de família. Jesus veio e mudou tudo. E um dia eu estava ministrando sobre família, e na palavra que eu estava ministrando, o Senhor me fez voltar lá atrás na decisão que a minha mãe tomou. E ele me fez pensar o seguinte: se naquele dia a minha mãe abrisse os braços e me acolhesse em sua casa, onde eu estaria? O que eu teria feito da minha vida? E eu lembro que eu acabei aquela ministração, a primeira coisa que eu fiz, saí dali, fui direto até onde estava minha mãe, pedi perdão a ela e agradeci a ela por não ter me acolhido lá. Porque hoje, você sabia que muitos filhos se separam porque acolhem a guarida. E ela, naquele dia, eu não aceitei, mas depois eu entendi. Então, olha, creia que tudo pode ser transformado, seja grato pela vida dos seus pais e perdoe se há algo para ser perdoado. E acima de tudo, né? Convide Jesus para sua casa. É verdade. Convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para a sua família, como João 2 fala, né? Não como um convidado, porque o convidado vem e vai embora, mas ele não, ele vem, precisa ficar, a gente precisa dele o tempo todo, sabe? Receba a instrução que ele vai dar, obedeça essa instrução e, como diz lá em João 2,11, que eu amo, né? Quando ele realiza ali aquele milagre das bodas, né? Ali ele manifestou a sua glória. Que coisa linda. Jesus vai manifestar a glória dele também na sua casa, aleluia, na sua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dentro do que a Lene falou, né, o perdão, para mim, a coisa mais linda que tem na Bíblia, na palavra de Deus, é o perdão. Eu acho uma coisa assim, ela é fundamental na vida do ser humano individual e como casal, então, gente. Quantas coisas existem dentro de um casal que fica, né, aquela situação que não foi bem resolvida. Então, procure resolver, perdoar, né, liberar perdão, porque essa é uma forma de Deus trabalhar na tua vida. Se você não se perdoa um ou outro, você não vai ter o perdão de Deus, que a palavra de Deus nos diz isso. Então o perdão ele é fundamental dentro do casal, né, o perdão mútuo, né, para que você viva bem, tenha uma vida casada, mas casado e felizes para sempre. Não adianta ser casado e ser infeliz, você tem que ser casado e feliz para sempre. Então esse é um conselho, a Lene colocou muito bem. Sem Jesus não dá. Eu quero dizer para vocês, o nosso casamento, né, rapidamente, como a Lene falou no início, muito conturbado, mas eu vou dizer para vocês, só mudou quando Jesus entrou. Amém. E depois que Jesus entrou, nós podemos perceber o quanto ele atuou na nossa vida. Só que existe uma situação. Jesus, para entrar na sua vida, para entrar na sua família, de vocês como casal, como a Lene disse, independente de situação. Não existe situação que ele não vá resolver. Sim. Agora tem um detalhe, você precisa querer, né? Porque muitas vezes tem pessoas que querem que o problema seja resolvido, mas ele não quer deixar Deus agir, não quer deixar Deus trabalhar. Precisa, né? Salmo 37,5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Nós precisamos entregar nossas vidas ao Senhor e verdadeiramente saber que ele vai cuidar daquela situação, ele vai dar a solução necessária para aquele problema. Agora, quando nós começamos a querer ajudar, Deus não precisa de ajuda. Deus só precisa que nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, deixa ele penetrar verdadeiramente. Nós precisamos querer, porque se você não quiser, sinto muito te dizer, Deus não vai trabalhar e não vai abençoar o teu casamento. Porque Deus só trabalha onde você deixa ele trabalhar. Foi assim na nossa vida e não vai ser diferente na vida de nenhum casal, de nenhuma família que precisa que Deus faça um milagre, faça uma obra na vida do casal. Amém. A gente enquanto ele falou, eu pensei até outra pergunta, mas a gente já estourou o nosso tempo, então não dá. Já, a gente pode voltar uma outra vez para fazer mais perguntas. E o meu cunhado gosta, Sejam gente. Ele gosta. Sejam bem-vindos. E assim, né? Eu agradeço vocês, sejam abençoados, né, com esses conselhos, com o testemunho deles, com essa palavra dessa tarde, e que vocês, assim, nos aguardem, que mês que vem tem mais bate-papo da oração das mães.
Amém. Amém! Glória a Deus! Aleluia.